Boa tarde, boa noite, bom dia, senhoras e senhores. Aqui um episódio mais, episódio 24, aqui nos estúdios de Jam Podcast. Sejam todos bem-vindos aqui a essa parada onde nós vamos conversar de fé, religião e espiritualidade nessa temporada. Então, estou muito grato, estou muito feliz porque hoje tenho um grande convidado que seguramente ele vai trazer aqui um convite também para nós, para todos vocês também que estão assistindo aí em casa. Então, hoje tenho o prazer de apresentar aqui conosco o pastor Sebastião Tertuliano. Seja Boa tarde. Para ter essa oportunidade de falar de algo proeminente, né? Falar de Jesus, falar de fé, falar do grande privilégio. Pastor, uma das coisas que eu sempre procuro é sobre algumas evidências das pessoas, né? Sempre temos evidências. Nesse caso temos a Bíblia, mas temos evidência física da existência de Jesus? Então, se você me perguntar, pastor, como é que você prova que Jesus existiu, né? Prova histórica. A gente tem muito manuscrito, né? Os manuscritos são datados da época de Jesus. Tem um historiador chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele relata fatos, né, sobre essa personalidade, esse personagem chamado Jesus, os pergaminhos, os livros que foram encontrados, né? Quando a Bíblia foi formada apenas com a descoberta da escrita, né, 1570 e alguma coisa, quando juntaram a coleção de todos os livros, o canon, biblos, a palavra biblos é canon, quando juntaram todos os livros, né, desde o Gênesis, os 66 livros, desde Gênesis a Apocalipse, esses livros, quando eles foram juntados, você encontra, por exemplo, profecia de Isaías, 2000 anos antes de Jesus existir, falando do Emanuel, do Deus conosco, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É um profeta messiânico. Esses manuscritos de 2000 anos atrás, prefigurando sobre o nascimento, a vida de Jesus, o seu ministério. Então, o que nós temos de evidência arqueológica, ou podemos dizer assim, científica, para comprovar a existência, realmente Jesus existiu? São esses fatos, desses pergaminhos, esses livros, né, que foram escritos muito antes dele existir, e esses historiadores que, além da Bíblia, extra-Bíblia, esses historiadores que mencionam a existência de Jesus. Agora, sempre se menciona aí nas redes sociais, algumas histórias ou documentais dos evangelhos apócrifos. O senhor acredita nesses evangelhos que não estão aqui inclusos na Bíblia? Sim, o Concílio de Trento, quando ele escolheu, né, alguns livros e considerou como livro de revelação divina, separou alguns livros que a Igreja Católica adotou, são 7 livros apócrifos, né, que os evangélicos entenderam que aqueles livros eles não tinham contextualização, eles não se identificavam muito com o contexto de outros livros. Uma das regras da teologia, Jean, é assim, não faça do texto pretexto, leia o contexto. Essa regra é basilar, né, da teologia. Então, um livro que não encontra paralelo, uma doutrina bíblica, ela é tridimensional. Ou seja, ela não pode ser encontrada só em um lugar, comunidade. Uma doutrina bíblica tridimensional, ela tem que encontrar várias passagens. Então, quando você encontra um livro que nenhum outro faz referência dele, é considerado um livro apócrifo, porque ele não se encaixou no canon da Bíblia. Você pode pegar qualquer outro livro da Bíblia, um faz referência a outro. E interessante, são de autores diferentes, em época diferente, profissões diferentes, cada um viveu uma vida, uns boiadeiros, outros doutores, outros mestres da lei, outros fazendeiros, né? Outros que não sabiam nem ler. Então, cada um escreve pela inspiração divina o seu livro. E o canon considerou livros apócrifos aqueles que não tinham contextualização, que não tinham a revelação dos outros livros e não encaixava como canon, né? Se você pegar a Bíblia de ponta a ponta, ela tem contextualização um com o outro livro. Ela encaixa perfeitamente. E esses livros não tinham nenhuma
contextualização com esses livros que foram reconhecidos como livros bíblicos, né? Que formaram o cânon, a Bíblia Sagrada. Agora, qual foi para a humanidade o grande legado de Jesus? O grande legado de Jesus. Jesus, ele veio restabelecer a paz. A paz que o homem perdeu no Éden. Mas por quê? Porque o homem estava em guerras, ou é uma paz pessoal, ou é uma paz assim da humanidade? Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no jardim. Criou o homem para que o homem vivesse em paz com ele, para que o homem tivesse comunhão com ele. É tanto, Jean, que pela viração do dia, Deus falava com o homem tinha intimidade, o homem tinha comunhão com Deus. Só que quando o homem comete o pecado, que muitos chamam de pecado original, né? O pecado consumado gerou a morte, Romanos 6:23 fala sobre isso. Então, quando o homem peca, o homem faz uma separação de Deus. Ele é expulso do jardim, a mulher recebe uma maldição para ter o filho com dor, a serpente é amaldiçoada, né? E então ali o homem perde esse contato com Deus, ele perde a comunhão, ele é expulso do jardim de Deus, que é o primeiro tabernáculo de Deus. Será que aí o homem enganou o ego? Porque eu penso assim, as primeiras gerações de humanos, ou como a Bíblia fala num contexto de Adão e Eva, podem ser assim como, pode ser assim até um pouco assim louco o que eu vou falar, assim como os primeiros homens criados para a primeira Matrix, por falar uma coisa, certo? A primeiro desenho desse grande universo que é o mundo todo, e Deus criou os primeiros homens, só que eles não tinham ego. Acho que a isso se refere o pecado original. Não sei se você concorda. O homem foi criado para ser um ser perfeito. Eu sempre falo assim, quando a gente lê o Salmo 8, dá para a gente entender que o homem era um super-homem, o homem era um Aquaman, o homem tinha assim uma vida assim, muito extraordinária. Ele tinha muita vitalidade, era um ser extraordinário. É tanto que você lê aí, Matusalém viveu 969 anos. Imagina aí. O homem ele era imortal? Eu não digo que ele era imortal, mas eu penso que o seguinte, que Deus não planejou a morte para o homem. Uhum. Deus não colocou, tem um texto na Bíblia que diz que Deus não colocou na mente do homem a ideia da morte, né? Deus não criou o homem para morrer, criou o homem para que o homem vivesse uma vida eterna. O projeto original de Deus era esse. Mas quando esse homem que era conhecedor de Deus, tinha intimidade com Deus, vivia com Deus, Deus falava com o homem dia a dia, abertamente. E quando esse homem ele desobedece, ele come do fruto da árvore proibida, né? Aliás, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não tocou na árvore do fruto proibido. Se ele comesse do fruto da árvore proibida, Jean, ele viveria eternamente. Do fruto da árvore da vida eterna, ele viveria para sempre. Mas quando ele come do fruto do conhecimento, ele perde a essência de Deus. Imediatamente a Bíblia diz que ele descobre que estava nu, né? E ele fala assim, eu estou nu. Então aquilo cai uma máscara no homem, o homem perde o contato, perde a comunhão com Deus. E para que ele não coma da árvore da vida, ele é tirado do jardim. Então essa árvore da vida, ela está hoje plantada no Éden de Deus, na eternidade, e lá, quando chegarmos lá no céu, nós vamos comer dessa árvore, e aí sim viveremos eternamente. Mas a ideia é o que você falou, Deus não criou o homem para morrer, ele criou o homem para viver eternamente. Será que Jesus, ele vem com um propósito de, homem, você tem um ego, e você, para conectar com meu Pai, com Deus, com o Criador de tudo isso, com a vida, você tem que se libertar um pouco desse ego e viver essa espiritualidade com essas ensinanças que eu estou deixando para você. Com certeza, Jean. Ele veio para isso, ele veio para reatar essa amizade. Ele veio para ligar novamente o homem com Deus. Religião fala disso, né? Ligar o homem com Deus. Ele veio para trazer ao homem a oportunidade de reconciliar com Deus. É como assim, o Deus é o ser todo-poderoso.
O homem foi criado para ser, para adorá-lo, para viver para Deus, para servir a Deus. Esse homem peca, ele comete um ato de pecado, ele permanece no estado de pecado quando ele não se reconcilia com Deus. Então Deus contrata Jesus como advogado, como paracleto divino, para defender o homem que ofendeu a ele. Sim. Olha que coisa linda, né? Então Jesus Cristo ele veio como esse defensor, ele veio para reconciliar, para ligar o homem a Deus, para aproximar o homem de Deus. Essa foi a principal missão dele, que você me perguntou, foi aproximar o homem de Deus. Para isso ele morreu, para isso ele foi crucificado, para isso ele carregou sobre si as nossas iniquidades. E que quer dizer quando Jesus perdoou todos os nossos pecados com esse sacrifício que ele fez? Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, para que olhássemos para ele e desejássemos. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo, ele aceitou. Houve uma reunião no céu e ele aceitou esse desafio. Quando você lê o livro de Filipenses, no capítulo 2, Jesus disse que ele deixou o apogeu da sua glória. Ele que era Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e aceitou morrer uma morte de cruz. E é interessante isso aqui, só vai tomar um pouquinho, mas é bem rápido. A morte de cruz era a única forma, se você ler lá em Esdras, no capítulo 4, capítulo 4, verso 6, que o crucificado, ele pagava todas as suas dívidas. Por isso que Cristo ele foi crucificado. Quando ele é crucificado, ele paga as dívidas que não é dele. A dívida dos homens, ele paga a partir da cruz. Deixa eu perguntar. Esse castigo, a crucifixão, era a morte mesma? Porque tem muito sofrimento, é um calvário e a morte. Era assim? Ou os homens, na crucifixão, na concepção desse castigo, não era a morte, era só sofrimento? É uma sequência, sofrimento, morte, mas a maior dor que Jesus sentiu ali naquela cruz foi o afastamento de Deus. Quando ele fala ali, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? A morte de cruz era um preço muito alto. A crucificação, a pessoa tinha que ser crucificada com a viga da sua casa. Ele perdia tudo que ele possuía. É tanto que Jesus na cruz, ele olha para Maria e diz: Maria, mãe, eis aqui teu filho. Filho, eis aqui tua mãe. Muita gente não entende aquele momento, mas aquele momento Jesus estava dizendo: a partir de agora, mãe, nós não temos mais casa, não temos mais nada, porque quando é crucificado perde tudo. Então Maria precisou morar com João. João, eis aqui tua mãe. Mãe, eis aqui o teu filho. Então um crucificado, ele pagava todas as suas dívidas. E como eu falei, a dívida que Jesus pagou não era dele, era a nossa dívida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a forma que Deus encontrou para perdoar o pecado do homem, justificar o homem, santificar o homem, foi através da morte de um inocente. Se você buscar num contexto histórico do Antigo Testamento, foi estabelecido na lei mosaica que quando o homem pecasse, ele teria que oferecer um cabrito pelo seu pecado. Se o seu pecado fosse mais grave, uma manada de boi. Você lê em 2 Samuel 24, 24, não oferecerei sacrifício que não me custe nada. Era a forma de cobrir o pecado do homem, era matar um animal, oferecer um sacrifício. E Jesus Cristo ele veio como nosso sacrifício pascual, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Chegou um dia que Deus cansou de tantos cabritos, de tantos animais sendo mortos, para apenas cobrir o pecado do homem. Então ele enviou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. É por isso que João Batista fala isso, né? Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Tira o pecado. Né? É por aí. E qual é o relacionamento entre Jesus e João Batista?
João Batista ele foi o precursor do Evangelho, né? João Batista ele tinha um parentesco com Jesus. Quando Maria, ainda grávida, ela visita sua prima Isabel e diz a Bíblia que as crianças brincaram ali dentro do ventre, né? Então João Batista ele foi aquele que preparou o caminho, né? A mensagem de João era uma mensagem muito dura. Ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, né? Ele olhava para Herodes e dizia assim: Herodes, não é lícito tu viver com a mulher do teu irmão. É tanto que ele perde a cabeça, né? João Batista ele foi o precursor, ele foi aquele que veio antes, ele veio aquele que preparou o caminho. Quando ele enxerga Jesus descendo pelo Rio Jordão para ser batizado, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando se aproxima dele, ele fala: Senhor, mas eu ser batizado por ti, eu não sou digno nem de tirar as alpacas da sua sandália. E Jesus disse: não, é necessário que se cumpra a lei dos homens. Então ali ele aceita o batismo, né? Batizar Jesus, e ali manifesta a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Deus ele ouve uma voz: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo se manifesta em forma de pomba. Ali no batismo é uma cena linda, né? Com certeza. Então aí foi o João Batista foi o precursor do batismo, do batismo. O precursor do Evangelho, de toda a missão de Jesus, que durou só 3 anos. Né? João Batista, ele que deu início, ele que introduziu, ele que apresentou. Ele foi mais ou menos o Cicerone de Jesus, né? Ele traz Jesus à cena. E antes desse tempo, antes desses 3 anos, já temos algumas luzes de Jesus na pré-adolescência, na infância, falando com os mestres da lei ou com sacerdotes, né? Só que fica uns trechos da vida de Jesus muito longos, né? Que a gente não sabe como foi direito as passagens através dos anos, através da adolescência, entre os 20 aos 30 anos. Podemos imaginar que Jesus pegou alguma sabedoria em outros cantos, no Egito, na Índia. Podemos tem algumas teorias. Essa conjectura é uma conjectura que, assim, eu acho que não é cabível se falando da mente de Jesus, né? Porque assim a gente não pode falar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então é uma regra da teologia. Mas assim, o conhecimento de Jesus, a sua sabedoria, a sua inteligência, né? o seu emocional, ela vem não só de um conhecimento humano, ele vem de um conhecimento divino. É tanto que com 12 anos, Jesus era normal, todo judeu com 12 anos citar a Torá, mas Jesus ele foi muito além, ele foi ensinar os mestres da lei, né? a preceitos bíblicos. Então Jesus ele é o verbo vivo que desceu do céu, né? A palavra viva. Então a sua sabedoria não é uma sabedoria adquirida aqui na terra, é uma sabedoria, uma mente divina, né? Uma mente que já veio com a mente de destino. Eu sempre escuto o Tiago Brunet e ele fala de 4 níveis mental, né? Nível de sobrevivente, o nível de empreendedor, o nível de executor e a mente de destino. Então Jesus ele é a mente de destino. Ele já nasce com inteligência sobrenatural, porque ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então seu conhecimento é muito além. Sim, com certeza. Esse conhecimento que ele tem não pode ser assim facilmente estudado, né? Não pode. Não. E nesses tempos eram poucas pessoas que tinham muito conhecimento, poucas pessoas que sabiam escrever, ler. Então era complexo. E mais ainda com essa capacidade dele de falar com todas as pessoas através de parábolas, e o relacionamento dele também com pessoas de alto nível social. O senhor já me falava disso, né? Sim, inclusive existia os escribas, né?
os fariseus, né? Pessoas que tinham conhecimento extraordinário, né? Pessoas que viviam para estudar. Por exemplo, o conhecimento que Salomão apresenta, a inteligência, a sabedoria que ele teve no passado, né? Esdras e tantos outros tinham muitos escritos, muitos manuscritos, tinha muito conhecimento na época. E quando Jesus vem com o seu conhecimento, a sua doutrina, a mensagem, né, de Deus, né, supera os 613 preceitos da lei, supera os 10 mandamentos, e ele vem com apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, ele falava de coisas de uma forma simples, de coisas profundas. Sim. Né? Falava de uma forma muito simples de coisas muito profundas, que até hoje os estudiosos, filósofos estão tentando descobrir o que Jesus disse aqui, qual foi o entendimento disso, né? Ele falava muito por parábolas, dessa forma. Vou aproveitar de mencionar aqui algumas coisas que falou Jesus que estão aqui escritas e me chamou a atenção. Por exemplo, Mateus 5, versículo 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Ou seja, de que pobreza está falando Jesus? De uma pobreza espiritual. Mas a que se refere isso? Essa pobreza aí nunca se refere a dinheiro, né? É uma pobreza de espírito. Jesus está dizendo o seguinte: as pessoas que se esvaziam de si mesmo, as pessoas que não se consideram sábias. Por exemplo, Moisés, ele passou 40 anos estudando nas melhores faculdades do Egito. Ele achava que era alguém. Ele achava que o seu conhecimento formado nas melhores faculdades egípcias era possível livrar o povo de Israel. O que aconteceu? Ele mata um egípcio, ele tem que fugir para o deserto. Lá no deserto, ali Moisés, naquele momento, ele descobriu que ele não era ninguém, que ele não, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, não valia de nada. Vai para o deserto, 40 anos no deserto. Deus se revela para ele através da sarça. Deus fala com Moisés. Aí Moisés descobriu que ele não era ninguém. Ou seja, pobreza de espírito. Quando eu reconheço que eu não sou nada, que eu não tenho nada, mas é Deus em mim. Então ele está preparado, depois de 80 anos, já com 80 anos de idade, ele agora se considera pobre de espírito, porque ele esvaziou-se de si mesmo e permitiu que Deus o usasse de forma extraordinária. Essa pobreza que Jesus fala é desse sentido. Agora, essas pessoas pobres de espírito, por exemplo, antes da existência de Jesus, pessoas que nunca conheceram Jesus, pessoas que moravam aqui nas Américas, pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, pessoas que viviam no outro mundo, que nunca ninguém ensinou nada de Jesus. Eles são pobres de espírito mesmo? A gente entende o seguinte: o homem, ele é natural quando ele não conhece Deus. Ele é espiritual quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele conhece Deus através do Espírito Santo. E ele é carnal quando ele pega esse conhecimento de Deus e ele despreza, né? Ele rejeita esse conhecimento de Deus em sua vida. Todos nós já nascemos com o DNA de Deus dentro de nós. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, diz a Bíblia que Deus soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. O que aconteceu ali? O Espírito de Deus, ele passa a habitar no homem. O espírito humano, ele acontece ali, né? A tricotomia, diferente dos animais, que é dicotomia. O animal, ele tem um corpo, ele tem uma alma, mas o homem não. O homem tem um corpo, tem uma alma e ele tem um espírito. É por isso que Eclesiastes capítulo 12 é muito claro isso. Deus crava na mente do homem a ideia de Deus, do próprio Deus. Eclesiastes 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos e chegue os dias nos quais dirás não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e os moedores já serem pouco, a gente vai ficando banguelo, né? E o canto se quebre junto à fonte, e o pó volte à terra que o deu, e o espírito volte a quem? A Deus. Você tem um espírito dentro de você que pertence a Deus, e você decide o que você quer fazer com esse espírito. Se você quer dar a esse espírito refrigério, descanso, você busca a Deus. A Bíblia diz: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que você viva. Então, todo ser humano, de todas as épocas, mas eu sou silvícola, criado na roça, eu sou índio, então eu não tenho esse conhecimento de Deus. Contrário,
Todos nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Nós fazemos a maldade, cometemos coisas ruins, porque nós optamos por isso. Mas todos nós temos a essência de Deus, o DNA de Deus, no nosso genes, temos o DNA de Deus dentro de nós, todos os homens. Pastor, olha, você é advogado, não é? Olha o que fala aqui em Mateus 5, versículo 39. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der uma tapa na cara, vire ao outro lado para que ele bate também na outra cara. Na outra cara. E aí, e a justiça está onde aí? Aí é que está. A justiça do homem é trapo de imundícia diante da justiça de Deus. A justiça de Deus, Jean, é perdão. E perdão aqui é deixar o inimigo nascer novamente na sua vida. Essa é a maior prova de perdão. É quando alguém que me ofende, como homem, o homem ofendeu a Deus com o seu pecado. O que Deus fez? Contratou o advogado, Jesus, para defender o homem que ele ofendeu. Então isso é misericórdia. A palavra misericórdia, ela é duas palavras conjugadas. Misere, que vem de miséria, mesmo de pobreza, e córdia, que vem de coração. Misericórdia é Deus colocar o coração dele na nossa miséria. E é isso aí. A doutrina de Deus é diferente do homem. Por isso que o homem nunca entendeu se Jesus era um ser político, social. Não. O reino dele é um reino sempre eterno. Jesus, ele prega amor, misericórdia, bondade. E a nossa justiça, que você se referiu aí, a justiça humana, é trapo de imundícia diante da justiça divina. Você fala trapo de imundícia, é uma coisa assim pequena? Assim insignificante, desprezável, desprezível, né? Sem valor algum. Essa é a nossa justiça. O nosso conceito de justiça é um conceito de pagar o que lhe é devido. O nosso conceito de justiça é que se retribua o que ele fez, o que o outro fez, olho por olho, dente por dente. É o mesmo contexto da legislação mosaica, né? E Deus, ele veio quebrar tudo isso. Para Deus, o conceito de justiça é perdão, é uma segunda chance, é misericórdia, é amor, é paz, é bondade, é por aí. Pastor, aqui tem uma boa. Vamos lá. Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus era um revolucionário? Essa pergunta ela é muito pertinente. Porque quando as pessoas viram Jesus entrar no templo com chicote de azarrugue, bater nas pessoas, né? Ele fala assim, vocês estão fazendo da minha casa, né, lugar de salteadores, de ladrões. E Jesus, ele entra zangado ali mesmo, né? Ele vem trazer o reino de Deus sobre a terra. Quando as pessoas percebem isso, né, você leu esse texto aí, mas existe um texto paralelo a esse, quando Jesus é preso, que um dos discípulos dele puxa a espada e ele corta a orelha, né, de Malco. Jesus faz o quê? Fala assim, não, você não pode usar a espada, porque com a espada que você fere, você vai ser ferido. Ele vai lá, pega a orelha de Malco e coloca no lugar, ele conserta. Então, assim, ele nunca, jamais pode ser considerado como um revolucionário nesse sentido de revolução, de provocar guerra, de trazer por força da bruta, né? Pelo contrário. A paz que ele se refere aqui... É um revolucionário espiritual. Exatamente, você já pegou. A paz, a guerra que ele veio fazer aqui, ele fala assim, as minhas armas não são carnais, e sim espirituais, e poderosas em Deus para desfazer todo sofisma. Então, o que Jesus veio falar de guerra nesse contexto aí, porque a gente não pode pegar um texto sem ler o contexto, porque vai ter um pretexto. Né? Então, a guerra que ele se refere aí é uma guerra contra o mal, contra Satanás, contra os anjos caídos, contra toda doutrina de pecado. É nesse sentido, tá? Uma guerra espiritual. Com certeza. Pastor, olha, aqui tem outra que está em Mateus também, 22, versículo 21. Dêem ao imperador... Mas aqui fala imperador, mas eu conheci assim, dêem ao César o que é do César.
A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a quem tributa, a quem honra. E dê a Deus o que é de Deus. Sim. Agora, o que quer dizer aqui? Isso é como faz politicamente as coisas ser correto. Esse texto aí também se refere ao que diz lá em Mateus, em Romanos capítulo 13, né? Que fala dos nossos deveres cívicos, né? Que apesar da gente estar aqui na terra, a gente tem os pés na terra, a cabeça no céu e os pés na terra. Enquanto aqui nós estivermos, nós temos que pagar nossos tributos, temos que honrar, né, as autoridades, mesmo que seja má, né, mas nós temos que honrar as autoridades. Nós temos que cumprir o nosso dever nosso dever cívico, né, como pessoas civilizadas. Então, se é tributo, tributo, se é honra, honra, dê a César o que é de César, nesse contexto, mas também dê a Deus o que é de Deus. Né? Viver uma mentalidade, uma vida também voltada para Deus. Mas pastor, então pode ser que autoridades religiosas sejam posicionadas como autoridades mesmo ou não? Autoridade religiosa existe? Sim, autoridade religiosa existe. Agora existe também o abuso da autoridade religiosa, né? Sim. A autoridade religiosa, ela sempre existiu. Se você pegar o livro de Efésios capítulo 4, verso 11, lá você vai encontrar ele deu uns para apóstolo, outros para evangelista, outros para pastores, outros para doutores, outros para mestres. São autoridades, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Essas autoridades religiosas, elas têm um objetivo. Né? Qual é o sentido disso? Quando você lê a parábola das 10 virgens, né? 5 loucas e 5 prudentes, essas 5 ali está falando dos 5 ministérios, 5 loucos e 5 prudentes. Para cada apóstolo de Deus tem um do mal, para cada profeta de Deus tem um do mal, para cada evangelista tem um do mal. Então 5 loucos e 5 prudentes é nesse contexto, sabe? De que os 5 ministérios que foi dado para que cuidasse, porque tem muita gente que pega Mateus 25 e diz o seguinte: qual foi, quem é as 10 virgens ali? As 10 virgens ali não é a igreja, Jesus não é polígamo, ele não casaria com 10 virgens. Então ali são os amigos do noivo. Qual era a função do amigo do noivo? Cuidar da noiva, bordar o vestido da noiva, preparar a noiva, cuidar da noiva. E quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Então os 5 ministérios, o sacerdócio que Jesus deixou foi para cuidar da noiva de Cristo, que é a sua igreja, que foi estabelecida aqui na terra. Pastor, aqui tem outra frase que também é muito importante de Jesus. Está aqui em Mateus 22, versículo 39. Ame os outros como você ama a você mesmo. Pastor, você tem que se amar primeiro. Você se amar é mais importante que amar o próximo, não? Esse mandamento está relacionado a um outro mandamento, que são resumidos em 2, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu me amar a mim mesmo, se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou querer nenhum mal contra mim. Eu vou querer fazer o bem para todo mundo. Vou querer cuidar bem das pessoas. Então é um princípio poderoso que Jesus ensina aí. Para mim, amar os outros como a mim mesmo, eu vou amar com perfeição, eu vou amar com dedicação, eu vou amar com serviço. O amor aí é sacrificial, me sacrificar pelos outros. O amor aí é incondicional, é amar quem não merece ser amado. E o amor aí é serviçal. Serviçal, sacrificial e incondicional. É o que Jesus ensina, né? Essas 3 modalidades de amor. Amar com serviço. Quando eu amo a mim mesmo, eu quero o meu bem. Então, quando eu amo os outros como a mim mesmo, eu quero o bem das pessoas. E se você conseguir amar nessa categoria que Jesus ensinou aí, com certeza você vai ser a melhor pessoa dessa terra. Sim. Agora, passando a outro ponto de Jesus, esse Jesus mais enigmático, mais místico, com seus milagres, né? Já comentava para o Senhor do primeiro milagre de Jesus, convertir água em vinho. Por que Jesus tem essa capacidade de fazer milagres? E o Senhor também me explicava um pouco que hoje em dia também temos milagres, né, que são praticamente inexplicáveis. Agora, isso é somente de uma pessoa que tem essa capacidade como Jesus,
nós também temos essa capacidade e nós esquecemos dessa capacidade e o poder está em conhecer essa capacidade através dos ensinamentos de Jesus. Jesus ele ensinou na sua palavra que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. Existe uma autoridade delegada, dada por Jesus à sua igreja. Essa autoridade, ela só pode ser exercida em o nome de Jesus. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus, nós podemos colocar sim as mãos sobre os enfermos e curarmos. Jesus ele fez tantos milagres que com certeza não foram todos relatados, mas ele disse uma coisa interessante também. Ele disse: vocês farão milagres maiores que esse. Vocês quem? Todo aquele que professa o seu nome, todo aquele que crê no seu nome. E eu já testemunhei na minha vida, são 32 anos pastoreando igreja, desde 1991, né? Então assim, já presenciei tantos milagres, tantas pessoas que foram curadas de câncer, de AIDS, pessoas que foram curadas instantaneamente, né? De tantos problemas e doenças e depressões e angústias, né? Doenças psicossomáticas. Recentemente, agora mesmo, nós testemunhamos um milagre de uma mulher que eu fui no hospital para levar a extrema unção para ela, né? Já declarada morta praticamente, um câncer que estava destruindo a vida dela. E quando eu cheguei para dar a ceia para ela, extrema unção, perguntei para ela se ela queria fazer alguma confissão, algum arrependimento, sabe? Mas poucos dias depois ela teve alta daquele hospital e o quadro dela só melhorando. Ela casou novamente e Deus fez algo tão extraordinário na vida da irmã Cida, uma amiga nossa, que assim, você me pergunta, será que milagres ainda existem? Existem muitos milagres. Eu me lembro de um outro testemunho de uma outra pessoa que eu fui visitar lá num lugar chamado Canafístula, na Paraíba, que ela estava toda tomada de vermes, com câncer, tomada de vermes mesmo. E eu me lembro que eu orei por essa mulher e ela fez uma confissão também ao seu esposo. E depois de um ano eu visitei aquela região novamente, ali na Paraíba, bem no interior, e eu vi aquela mulher varrendo um quintal, completamente curada. Então milagres existem, é real, está à nossa disposição. Eu sou um milagre de Deus, né? Você é um milagre de Deus, nós somos um milagre de Deus, mas a cura, ela está disponível para aqueles que precisam, não só para aqueles que Jesus quer curar, mas para aqueles que buscam essa cura, como muitos exemplos bíblicos e experiência de vidas. Com certeza. Vamos fazer uma pausa aqui para cumprimentar meu auspiciador. Estamos tomando um cafezinho aqui que você gosta de café, pastor? Com certeza, café é delicioso, né? O melhor café de Palma você vai encontrar na 108 Norte, Café Tertúlia, que tem uma variedade espetacular de café e além disso tem muitas coisas gostosas para você degustar. E também o espaço ótimo para você curtir com amigos, com família, com parceiros de negócio, porque o ambiente é muito chique e também você pode fazer alguma atividade, um matrimônio, um evento social. No segundo andar também tem um espaço aberto para essas comemorações muito, muito especiais. Então, em Café Tertúlia, na 108 Norte, o melhor café de Palmas, Tocantins. Então, estamos aqui falando com o pastor tertuliano. Pastor, eu tenho uma dúvida com respeito a Jesus na sua ressurreição. O corpo de Jesus. Eu falo assim, o corpo de Jesus foi transmutado, ou foi, como fala a Bíblia, ele ascendeu aos céus, né? Isso. Transfiguração. Transfiguração. Como é possível que, sendo Deus que criou tudo, a existência do mundo, o mundo tem regras, o mundo tem diretrizes, tem uma dinâmica e parâmetros e políticas e, como se chama? Leis, né? Leis físicas, químicas, etc.
esse ato sobrepassa toda essa criação. Não é ir contra Deus isso? Não é contraproducente para Deus mesmo? Jean, a mente humana, ela não atingiu nem 1% da sua capacidade. Tem coisas que nós estamos vivendo hoje, a tecnologia, que os nossos pais, nossos avós, nossos antepassados não experimentaram. Tecnologia como celular, por exemplo, né? Não experimentaram. Esse mundo ele está evoluindo, né? A mente de Jesus era uma mente fora da sua época, sempre foi, né? Os fatos que são narrados na Bíblia, a mente humana ela tem dificuldade de compreender, ainda mais um homem natural, né? A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, que são espirituais. A Bíblia fala assim: um corpo me preparaste antes da fundação do mundo. Existe uma outra palavra bíblica que diz assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, que corpo foi esse que foi preparado antes da fundação do mundo? Quem foi o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo? Deus ele começa as coisas do final para o começo, diferente de nós. A mente de Deus ela ultrapassa todo o entendimento humano. Então imagine aqui, que corpo foi esse que foi preparado? Quando Deus cria o homem, Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia que o homem ia falhar no seu processo, Deus já sabia que o homem se corromperia, Deus já sabia que precisaria de um segundo plano, um plano de salvação para esse homem. E ele preparou o corpo de Jesus. Esse corpo de Jesus, esse homem que foi criado, ele foi criado a partir de um protótipo. Que protótipo? O corpo de Cristo que foi preparado antes da fundação do mundo. Quando Deus forma nós, né, Pai, Filho e Espírito Santo, forma aquele boneco, ele forma através de um protótipo, de um corpo que já existia. Esse corpo de Cristo, quando Jesus habitou aqui na terra, quando a Virgem concebeu, deu à luz, né? O Espírito Santo gerou em Maria o Cristo que nasceu. Esse Cristo, ele nasce com um corpo normalmente físico, como todos nós, né? Humano mesmo. Humano mesmo, com todas as características humanas. Tinha todas as características. Então, quando esse Cristo ele morre, né? Tem um texto que diz assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. O corpo de Jesus ele sofre um processo de transfiguração, diferente totalmente do que se pregam aí uma doutrina de reencarnação. Jesus ele não reencarnou, ele voltou no seu mesmo corpo, só que agora um corpo incorruptível. A Bíblia diz que o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o mortal se revestirá da imortalidade. Aquele corpo de Jesus ali já foi um corpo glorificado. É diferente desse corpo humano físico, né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, me parece que no capítulo 15, né? Porque num abrir e fechar de olho, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós que ficarmos vivos, seremos revestidos de incorruptibilidade. É esse corpo glorificado, esse corpo que foge do material, é imaterial. É um corpo que não tenho palavras para explicar para você como vai ser, mas é um corpo glorificado. É o corruptível, essa matéria que vai se revestir da imortalidade. É o corruptível que vai se revestir da incorruptibilidade. É um corpo glorificado. E foi nesse corpo que ele foi levado ao céu, não nesse corpo matéria físico sim. que nós temos aqui. Expliquei? Agora, pastor, já praticamente uma última pergunta sobre Jesus. Volta Jesus? Não entendi. Ele vai voltar? Sim, com certeza. A gente fala assim que Jesus ele veio a primeira vez para os seus, João 1,11, mas os seus não o receberam. Mas ele deu o direito a todo aquele que o receber ele ser chamado filho de Deus. Ele veio a primeira vez para os seus não receberam. Ele virá uma segunda vez, mas em um corpo glorificado. Mas como assim? Ele vai vir do mesmo jeito, personificado como homem? Não. Ou vai vir através de todos nós? Todos vamos virar Jesus. Você viu o filme Espartacus? Quando tomaram prisioneiros todos eles, e estava Espartaco, né? O líder de todos. E o romano perguntou: quem é Espartaco? E
o Espartaco ia se levantar e outro cara se levantou. Eu sou o Espartaco. Se levantou outro cara. Eu sou o Espartaco. Muitos Cristo. Todos fieles a seu líder Espartaco. Será que Jesus vem dessa maneira? Jesus Cristo, quando foi para o céu, ele disse: eu vou voltar para vocês, vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando ele foi assunto ao céu, mais de 500 pessoas presenciou aquele fato. Ele disse: varões galileus, o Cristo que vocês estão vendo agora subir, ele vai voltar, mas não da forma que o mundo pensa que ele vai voltar. A Bíblia diz que ao soar da trombeta, no momento, acontecerá o que a gente prega, crê e ensina, que é o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? É quando ele volta para buscar os seus, para buscar aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados, aqueles que reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai vir em um corpo glorificado, não nesse corpo físico, mas ele vai voltar sobre as nuvens do céu. A Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É nesse momento que ele volta para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para estar com ele na eternidade. Ele sim vai voltar. E isso nós cremos. Isso que nós pregamos. E é isso que nos mantém viva a nossa esperança. É de que Cristo vai voltar. Vai voltar para buscar a sua igreja gloriosa e para estar com ele na eternidade. E amanhã, pastor, vamos comemorar isso? Amanhã nós vamos celebrar, né, a Marcha para Jesus. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de boas novas de salvação, vamos adorar o nome de Jesus, vamos cantar. Eu até trouxe aqui um presente para você. Eu sei que você vai na Marcha para Jesus, né? Eu vou. Então está aqui, ó, a sua camiseta da Marcha para Jesus, essa camiseta linda, com o tema aí, a igreja está de pé, né? Olha que linda. Essa é a camiseta da Marcha para Jesus, e eu trouxe aqui também a da esposa, né? Ah, tá aqui também. É, Gisane, foca na minha câmera aí, ó. Olha aí, a igreja está de pé. E é toda a igreja, gente. Não só uma, toda a igreja. É aí esse convite aí ao vivo, né? A você também que está em casa. Amanhã às 15 horas vai ser a nossa concentração ali na Feira do Bosque. A gente está recebendo ali cavalgada, ciclistas, motociclista, uma grande caravana, uma mega caravana de pessoas para a gente fazer uma festa linda, né? Uma festa como nunca fizemos aqui nessa cidade. Uma festa com atrações regional, como Rubens Uchoa, Mateus Reis, Moisés de Carvalho, Daniel Noron, né? E também atrações nacional. Davi Sassi é um cantor hoje que está na mídia nacional aí, né? Israel Salazar, Valesca Maísa, Gisele Nascimento, Jefferson Suelen, Theo Rúbia. Então, se você pesquisar esses nomes aí, você vai ver que são cantores que têm ganhado aí o mundo gospel. Muita gente apaixonada por esses cantores vão estar ali de todas as capitais aí. Tem gente vindo aí, tem muita gente vindo aí, até de outros estados, Maranhão, Mato Grosso, do Piauí, tive ontem notícia de uma caravana de Piauí, e do Tocantins, de várias cidades vindo caravana para esse grande evento aí, que é a Marcha para Jesus. Nossa, eu vou estar aí, vou levar até meu drone. Isso. Para fazer umas filmagens bem legal, porque eu acho que o evento ele tem uma energia muito positiva e sobretudo porque é um evento fabuloso. Que melhor que comemorar a Jesus mesmo, que a nossa alegria dos corações, de todos os corações crentes, né? A alegria é uma paixão que todos temos, né? Então, pastor, muito obrigado por esse presente e muito obrigado pelas suas palavras, por essa sabedoria que nós que estamos começando a estudar um pouco a Bíblia, que muitas vezes ficamos aí parados com as ensinanças, né? É bom pegar essas ensinanças, começar a ler a Bíblia e já conhecer a vida e obra de Jesus. E última coisa, pastor, que o Senhor falaria para essas pessoas que estão assim, desse jeito, procurando fé, procurando espírito e religião? Que falaria para essas pessoas que estão nesse rumo? Eu diria o seguinte, que Jesus é a fonte de toda inspiração.
todos os homens precisam de Jesus. Jesus é paz, é alegria, é força, é fortaleza, é tudo que a gente precisa. E a única forma de buscar esse Jesus é através da nossa alma, do nosso intelecto, do nosso coração. Romanos 12 diz: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, para que saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para cada um de nós, e a vontade de Deus é que você não sofra. A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você tenha paz. A vontade de Deus é que reine dentro de você o domínio próprio, que você tenha temperança, que você ame as pessoas, que você tire toda a maldade do seu coração. A vontade de Deus é que você seja salvo. Para isso ele veio. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, e o mundo aqui não é cosmo, é pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então pare de sofrer, pare de se angustiar, pare de chorar. Jesus falou muitas vezes para as pessoas: não chores, não chore mais. Então você tem Jesus. Jesus é a fonte de alegria, de inspiração. Eu falo disso no meu livro, que eu também trouxe para você, né? Deus e o Direito. É um livro que fala da justiça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, diferente do direito que se preconiza nos ordenamentos jurídicos hoje, né? Esse Deus de justiça, tá bom? É essa palavra de mensagem de esperança para você. Nossa, muito obrigado por receber aqui o livro Deus e o Direito, Sebastião Tertuliano Filho. Nossa, gente. Aqui outro livro para ler, para estudar, né? Que além da Bíblia, certo? Temos um complemento mais para nós ter essa sabedoria que estamos procurando. Muito obrigado, pastor. Amém. Então, gente, te vejo amanhã lá, a partir das 15 horas, na Praça do Bosque, para sair com uma marcha maravilhosa até a Praça dos Girassóis, onde vamos ter cantores gospel fabulosos, nacional, e a essa energia positiva de todo esse povo maravilhoso que está em essa igreja comum e adorando e louvando a Jesus. Não é assim, pastor? Com certeza. Lembrando que você pode levar também as crianças, lá vai ter um playground, para as crianças também ter ali um momento de lazer, vai ter brincadeira com as crianças, uma ministração especial para elas. Então, assim, está muito bacana, muito bem organizada essa Marcha para Jesus. Vamos lá, vai lá conferir, vai lá receber de Deus. Você pode também adquirir as camisetas, né? Até hoje era preço promocional, R$35. Amanhã já é o preço real da camiseta, R$50. Então, assim, lá no local vai ser vendido também a camiseta da Marcha para Jesus. Na livraria Mundo Gospel, você ainda encontra a camiseta a R$35. Não deixe para comprar lá no local do evento, que lá a camiseta é no valor de R$50. Não é o valor promocional, mas na livraria Mundo Gospel você ainda encontra amanhã a camiseta a R$35. Nossa, maravilha, então. Aproveite e amanhã te vejo lá. E, gente, continue estudando, continue lendo a Bíblia, continue com essa sabedoria. Então, não se perca outros episódios aqui nos estúdios Jan Podcast, porque com certeza vamos ter muitos mais convidados, como o pastor Tertuliano. Muito obrigado, pastor, pela sua visita essa noite maravilhosa. E então nos despedimos até outra oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado, Deus abençoe e até mais. Até mais.